Europeia. Nele, se lê que a União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos. Ao Papa Francisco. Mas vai longe afirmando que, nas suas relações com o resto do mundo, contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável para um segundo mandato do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, na sequência o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos. Padre, as autoridades políticas e religiosas, do corpo diplomático, empresários. Não se trata apenas de palavras, mas de marcos milhares no caminho da comunidade europeia, esculpidos na memória desta cidade. Este é o espírito do conjunto, animado pelo sonho europeu de um multilateralismo mais amplo do que o mero contexto ocidental. Do corpo diplomático, ilustres autoridades, representantes da sociedade civil e do mundo da cultura. Objetivo de Senhoras e senhores, o nome Europa derivaria de uma palavra que indica a direção do Ocidente. Senhor presidente, o acolhimento. O certo é que Lisboa constitui a capital mais palavras que me dirigiu da Europa continental. Muito acolhedor, presidente. Lembrando a necessidade de abrir. Estou feliz por estar em Lisboa, encontros mais vastos, cidade do encontro, Portugal já que abraça vários povos e sobretudo com os países de outros continentes irmanados pela mesma mais universal. Torna-se, espero que a Jornada Mundial da Juventude, a capital do mundo, seja para o velho continente, velho, podemos dizer, a capital do futuro, porque os jovens são o futuro. Um impulso de abertura universal, multiétnico e multicultural. Pense, por exemplo, no bairro da Mouraria, onde convivem pessoas provenientes de mais de 60 países. E revela os traços cosmopolitas de Portugal, que afunda suas raízes no desejo de se abrir ao mundo e de explorá-lo, navegando. Na verdade, o mundo tem necessidade da Europa e amplos horizontes. Da Europa verdadeira. Precisa do seu papel de construtora de pontes e de pacificadora no leste europeu, no Mediterrâneo, na África, não muito longe deste lugar, no Cabo da Roca, assim, está gravada a frase de um grande poeta desta cenário internacional, aqui, onde a terra se originalidade específica. Durante séculos, delineada no século passado, quando estivessem os confins dos conflitos mundiais, fez certo sentido a verdade da reconciliação, tornando verdadeiro o sonho de se construir o amanhã juntamente com o oceano de ontem, que delimita o sonho de abrir percursos de diálogo e inclusão, desenvolvendo uma diplomacia da paz, que extinga os conserva o abraço e acalme as tensões, capaz de captar o mais débil sinal de distensão, tem cheiro de flores e de mar. Eu gosto mais tortas da realidade. No oceano da história, estamos a navegar num momento tempestuoso e sente-se a falta de rotas corajosas de paz. Um mar que, muito mais do que um elemento paisagístico, é um apelo com grande afeto para a Europa, no espírito de diálogo que a caracteriza, apetece perguntar-lhe, para onde navegas, se não ofereces percursos de paz, como vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos. E outro poeta rezava assim, e ainda largando o campo, que rota segues? Deus do mar, dai-nos mais ondas, Deus da terra, dai-nos mais ocidente. A tua tecnologia, à vista do oceano, os portugueses são levados a refletir sobre os imensos espaços da alma e sobre o sentido da vida no mundo. E muito menos nesta linha gostaria também eu de partilhar convosco algumas reflexões que não representam investimentos para o futuro. Mas, segundo a mitologia clássica, o oceano é o verdadeiro capital humano. A sua vastidão leva os mortais a saúde para o estado elevando-se para o infinito. Ao mesmo tempo, porém, o oceano é filho da terra, em muitos lugares que abraça, se investem continuamente a envolver-se de ternura em armas todo o mundo habitado. E não no futuro dos filhos. O oceano não liga apenas povos e países, mas também terras e continentes. Por isso, Lisboa, cidade do oceano, lembra a importância do conjunto, a importância de conceber as fronteiras de armas, não como limites que separam, mas como zonas investe-se mais nas grandes questões hoje, como sabemos, são globais, no futuro dos filhos. E já muitas vezes tivemos de fazer experiência uma Europa da ineficácia do Ocidente, da nossa resposta às mesmas, o seu engenho o mundo, diante de problemas comuns de guerra, se mantém dividido, ou pelo menos não suficientemente unido. Uma Europa que saiba reencontrar o seu ânimo jovem,
sonhando a grandeza que as injustiças planetárias, as guerras, as crises climáticas e migratórias correm mais rapidamente que inclua povos e pessoas, e muitas vezes a vontade de enfrentar em conjunto tais desafios, sem correr atrás de teorias de colonizações ideológicas. Em 2007, foi assassinado aqui o homônimo Tratado de Reforma da União Europeia. Nele, sonhavam que a União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos. Mas vai longe afirmando que, nas suas relações com o resto do mundo, com a sua imensa vastidão de água, o desenvolvimento, as origens da vida, no mundo evoluído de hoje, paradoxalmente, tornou-se prioritário defender a vida humana, livre posta em risco por derivas a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos. A cultura do descarte da vida. Penso em tantas crianças de palavras não nascidas, mas de idosos abandonados a si mesmos, na dificuldade de acolher da comunidade europeia, promover e integrar na memória desta cidade, e bate às nossas portas, no espírito do conjunto, no desamparo em que são deixadas muitas famílias com dificuldade para trazer ao mundo mais e fazer crescer os filhos, do que o mero contexto ocidental. Perguntar para onde navegais, Europa e Ocidente, com o descarte dos idosos, os muros de arame farpado, o nome Europa derivaria de uma palavra que indica a direção do Ocidente. Para onde navegais? O certo é que Lisboa constitui a capital mais ocidental para onde ides, da Europa se perante continental. O tormento de viver, lembrando a necessidade de médios caminhos rápidos e errados mais vastos, como fácil acesso à morte, já solução está a fazer, sobretudo com os países de outros continentes irmanados pela mesma língua. É mais amarga. Espero que a Jornada Mundial da Juventude seja para o velho em tantas leis, velho, podemos dizer, ancião. Continente. Um impulso de abertura universal, sofisticada sobre a eutanásia. Cioè, impulso di apertura che diventa più giovane. Mas Lisboa, abraçada pelo oceano, oferece-nos motivos para esperar. A cidade da esperança. Na verdade, há uma maré de jovens que se espraia sobre esta cidade verdadeira. Precisa do seu papel de construtora de trabalho e de pacificadora no leste europeu, no Mediterrâneo, na África para acolher um evento. Assim poderá a Europa trazer para o cenário internacional a sua originalidade específica. Pois, como se diz por aqui, vimos-la delineada no século passado, quando do crisol dos provenientes mundiais, todo fez mundo que cultivam a centelha da reconciliação, paz, tornando fraternidade verdadeiro o sonho de se construir o amanhã juntamente com o inimigo de ontem. O sonho de abrir percursos de diálogo não andam pelas ruas a gritar sua raiva, mas a partilhar a esperança do Evangelho, que extinga os conflitos e acalme as tensões, capaz de captar hoje o mais débil sinal de insatisfação e de o ler entre as linhas mais tortas da realidade. A Jornada Mundial da Juventude, no oceano da história, estamos a navegar num momento tempestuoso e sente-se a falta de rotas corajosas, o desejo de criar corajosas de paz, fazer-se ao largo e navegar juntos rumo ao futuro. Olhando com grande afeto para a Europa, no espírito de diálogo que a caracteriza, de Fernando Pessoa, navegar é preciso. Para onde navegas, se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos? Trabalhemos, pois, com criatividade para construirmos juntos. E ainda largando o campo, que rota segues da esperança? 3 estaleiros de construção da esperança, onde podemos trabalhar todos juntos. A tua tecnologia, que marcou o progresso e globalizou o mundo, sozinha não basta. E com isso, e muito menos bastam as armas mais sofisticadas, que não representam investimentos para o futuro, assim, mas empobrecimento seu primeiro discurso do verdadeiro capital humano, em terras portuguesas, a educação, no âmbito desta sua 42ª viagem social internacional. Ambiente futuro fica-se preocupado ao ler que em muitos lugares com a Europa, se investem continuamente os recursos na defesa da armas, mas o problema global continua extremamente grave. Isto é verdadeiro. Os oceanos, dizia-me o econômico, aquecem
alguns dias atrás, e que das suas profundezas sobe a melhor superfície, renda de investimentos a torpeza com na que fábrica de a armas. nossa casa comum. Estamos a transformar as grandes reservas de vida em lixeiras de plástico. e não no futuro dos filhos. O oceano lembra-nos que a existência Sonham humana uma é Europa, chamada a viver coração do Ocidente, de que harmonia, use com o um seu ambiente maior engenho do que nós, para Este apagar deve ser focos de guardado guerra com cuidado, e acender luzes de tendo em esperança. conta as gerações Uma mais Europa novas. que saiba Como podemos reencontrar dizer que o seu acreditamos ânimo nos jovem, jovens, se não sonhando a lhes grandeza dermos do um espaço conjunto sadio e para indo construir seu além das futuro? necessidades Este ambiente. imediatas. Segundo Uma o Europa futuro. que inclua povos e pessoas é o segundo estaleiro de obras. Com a E o sua futuro própria são os cultura, jovens. sem correr Mas atrás de muitos teorias e fatores os colonizações desanimam, ideológicas, como a falta de trabalho, os Isso nos ritmos ajudará a frenéticos pensar em nos que se padres veem fundadores da União imersos. Europeia. Estes O aumento sonhavam do custo de grande vida, a dificuldade de encontrar uma casa e, ainda mais preocupante, o medo de construir família e trazer filhos ao mundo. Na Europa e em geral no Ocidente, com a sua imensa assiste-se vastidão de a uma água, triste o oceano fase recorda descendente as na origens da curva vida. demográfica. No mundo evoluído de hoje, progresso parece paradoxalmente, ser uma questão tornou-se que diz respeito prioritário ao defender a vida desenvolvimento humana, técnico posta em risco por derivas utilitaristas e ao conforto que a dos usam indivíduos, enquanto e o futuro descartam. pede para se cultura do contrariar a descarte queda da da vida. natalidade. Penso em tantas e o crianças declínio não da nascidas vontade de viver. e idosos A boa abandonados política a si pode fazer mesmos, muito nesse na sentido. dificuldade de acolher, Pode gerar proteger, esperança. promover e integrar Com quem vem efeito, de longe não é e chamada bate a às conservar nossas o poder, portas, mas no- a dar às pessoas a no possibilidade desamparo de em que esperar. são deixadas muitas famílias com dificuldade para trazer ao mundo e fazer crescer os filhos. Também aqui apetece perguntar: para onde navegais, Europa é chamada e Ocidente, hoje mais do com que o nunca descarte a dos corrigir idosos, os desequilíbrios os muros de arame econômicos do farpado, mercado as que mortandades produz no mar riquezas, e os berços mas não as vazios, distribui, para empobrecendo onde de navegais? recursos e de certezas os ânimos. É chamada a Para voltar a onde ides, descobrir-se se perante como o geradora tormento de viver e de cuidado vos da limitais criação, a ofender a investir com remédios clarividência rápidos no e futuro, errados, nas como famílias, o fácil acesso à morte, solução investir cômoda, nos filhos, que a parece promover doce, alianças mas na realidade é intergeracionais, mais amarga onde não que as se águas do mar. apague o passado, E mas penso em se tantas favoreçam leis, os laços entre jovens e idosos. Isto devemos retomar, hein? O diálogo entre jovens e idosos. Penso em muitas A isto leis mesmo faz sofisticadas apelo sobre o a sentimento eutanásia. da saudade portuguesa, que exprime nostalgia, desejo de um bem ausente que só Lisboa, renasce em contato Mas com as Lisboa, próprias abraçada raízes. pelo oceano, O oferece-nos jovem motivos para Os esperar. jovens devem encontrar as próprias raízes A no cidade oceano, da esperança. dos idosos. Há Neste uma sentido, maré de é jovens importante a que se educação, espraia que não pode sobre limitar-se esta a cidade fornecer noções acolhedora. técnicas para se Quero progredir agradecer economicamente, o grande mas trabalho e destina-se generoso a introduzir numa empenho história empreendidos transmitir por uma Portugal para tradição, acolher um evento valorizar a necessidade complexo religiosa de gerir do homem, mas e fecundo de favorecer esperança. a amizade social. Pois, como se diz por aqui, de esperança ao lado é dos o da jovens fraternidade. não se envelhece. Que nós Jovens cristãos provenientes aprendemos de do todo Senhor o Jesus mundo que Cristo. cultivam Em muitas anseios de partes de unidade, Portugal, paz está e fraternidade, ainda muito vivo o jovens sentido que sonham, de vizinhança, desafiam-nos e a solidariedade. realizar os seus Contudo, sonhos bons. no contexto geral de uma globalização Não andam que pelas nos ruas a aproxima, gritar sua mas raiva, não mas a nos dá partilhar a uma esperança do fraternidade, Evangelho. uma Uma proximidade proximidade fraterna, Esse, somos todos em chamados a muitos cultivar lugares, o sentido da se respira comunidade. hoje um clima de Começando protesto por e insatisfação ter com quem vive terreno ao nosso fértil lado. para populismos e Com conspirações, efeito, como a observou Jornada Saramago, Mundial da Juventude que dá é verdadeiro ocasião sentido ao para encontro construir juntos. É a busca E é preciso andar muito para se reaviva alcançar o que está desejo de perto. criar coisas novas. Como é bom Fazer-se ao voltar a largo descobrir e navegar descobrir-nos, juntos, irmãos rumo e ao irmãs, futuro. trabalhar pelo bem comum, Vem à deixando mente para trás algumas contrastes palavras e diferenças ousadas de visão. Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Também aqui servem de viver exemplos os não é jovens preciso. que nos levam, com o seu grito que é de necessário paz é e ânsia criar. de vida, anseio de vida, a derrubar as rígidas trabalhemos, divisórias pois, de com criatividade pertença para construirmos erguidas juntos. em nome de Imagino opiniões 3 e estaleiros crenças de construção diversas. da esperança. Soube Três de muitos jovens estaleiros que de construção cultivam da esperança, aqui onde podemos o trabalhar desejo todos de juntos, se fazerem próximo, unidos. outros. O ambiente, Pensam o na futuro iniciativa Missão País, que e a leva fraternidade. milhares de E jovens com isso, a viver concluo. no espírito do Evangelho, experiências de solidariedade missionária em zonas periféricas, conclui assim, sobretudo nas aldeias do interior. Seu primeiro discurso em terras portuguesas
no âmbito desta sua 42ª viagem apostólica internacional. Ambiente Futuro e Fraternidade. O ambiente Portugal partilha com a Europa muitos esforços exemplares, sobretudo nas aldeias do interior, indo ao encontro de muitos idosos. Mas o problema global continua extremamente grave e encorajar a tantos que na sociedade portuguesa se preocupam com os outros e das suas profundezas sobe à superfície e que fazem tanto bem mesmo longe a nossa casa comum. Estamos chamados a transformar as grandes reservas de vida em lixeiras de plástico, a dar esperança ao mundo em que vivemos. E este magnífico país humana é chamada a viver de harmonia com estas palavras do que nós. Deus abençoe. Este deve ser guardado com cuidado. Agora sim, tendo em conta as gerações mais novas. Como podemos dizer que acreditamos nos jovens se não lhes dermos um espaço sadio para construir o seu discurso? Este é o ambiente. Segundo o futuro, 3 palavras, é o segundo estaleiro de obras. E o futuro são os jovens, e a fraternidade, mas muitos fatores os desanimam, como a falta de trabalho, o texto previamente preparado. Um longo aplauso, imersos o aumento do custo de vida, o encerramento desse dificuldade de encontrar uma casa e ainda mais preocupante, interrompido pelos aplausos dos presentes e trazer filhos ao mundo. O discurso do Santo Padre a autoridades políticas e religiosas e em geral diplomático, empresários e representantes da sociedade civil são cerca de curva demográfica no Centro Cultural de Belém, parece ser uma questão que diz respeito ao desenvolvimento técnico Papa Francisco, ao lado do presidente de conforto dos indivíduos, enquanto o futuro pede para se contrariar a queda da natalidade e o declínio da vontade portuguesas. No âmbito a boa política pode fazer muito nesse sentido. Internacional, pode gerar esperança. Viagem esta por ocasião da JMJ, Jornada Mundial da Juventude, conservar o poder, mas a dar a segue a possibilidade aplauso caloroso dos presentes ao Papa Francisco, que neste momento então se retira. Destacamos ser chamada hoje mais do que nunca vive a corrigir assim o seu primeiro dia em terras portuguesas do mercado nesta 42ª viagem apostólica internacional distribui, onde permanecerá empobrecendo de recursos em Portugal até o domingo dia 6. É chamada a voltar a descobrir-se como geradora de vida e de cuidado da criação, a investir com clarividência no futuro, o presidente no Palácio Nacional de Belém, precedente a este encontro com o corpo diplomático, autoridades, promover alianças civil intergeracionais, cortesia ao presidente da República no Palácio Nacional de Belém, o passado após a sua chegada a Lisboa. Portanto, na sequência, este encontro que acabamos de acompanhar, e logo mais às 16h45, hora local, 12h45 do horário de Brasília, o Papa terá um encontro com o primeiro-ministro na Nunciatura Apostólica. Da saudade e às 13h20 do horário de Brasília, nostalgia, 16h20, hora de Portugal, desejo 13h20 ausente, 1h20 da tarde do horário de Brasília. Renasce em contato. O Papa presidirá as vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais no Mosteiro dos Jerônimos. Neste sentido, é importante a educação, que não pode limitar-se a fornecer noções técnicas para se progredir. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco dos estúdios da Rádio Vaticano, História, transmitir uma tradição, valorizar a necessidade religiosa do homem e favorecer a amizade social. O último estaleiro de esperança é o da fraternidade, que nós cristãos aprendemos do Senhor Jesus Cristo. Em muitas partes de Portugal está ainda muito vivo o sentido de vizinhança e solidariedade. Contudo, no contexto geral de uma globalização que nos aproxima, mas não nos dá uma fraternidade, uma proximidade fraterna, somos todos chamados a cultivar o sentido da comunidade, começando por ir ter com quem vive ao nosso lado. Com efeito, como observou Saramago, o que dá verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e é preciso andar muito para se alcançar o que está perto. Como é bom voltar a descobrir-nos, irmãos e irmãs, trabalhar pelo bem comum, deixando para trás contrastes e diferenças de visão. Também aqui servem de exemplos os jovens que nos levam, com seu grito de paz e ânsia de vida, anseio de vida, a derrubar as rígidas divisórias de pertença erguidas em nome de opiniões e crenças diversas. Soube de muitos jovens que cultivam aqui o desejo de se fazerem próximo
dos outros. Pensam na iniciativa Missão País, que leva milhares de jovens a viver no espírito do Evangelho, experiências de solidariedade missionária em zonas periféricas, sobretudo nas aldeias do interior. Specialmente nei villaggi all'interno del paese, andare a trovare molti anziani soli. Sobretudo nas aldeias do interior, indo ao encontro de muitos idosos sozinhos. Quero agradecer e encorajar a tantos que na sociedade portuguesa se preocupam com os outros, nomeadamente a igreja local, e que fazem tanto bem mesmo longe dos holofotes. Sintamo-nos chamados, todos juntos, fraternalmente, irmãos e irmãs, a dar esperança ao mundo em que vivemos e este magnífico país. Com estas palavras, Deus abençoe Portugal. O Santo Padre conclui agora sim o seu primeiro discurso em terras portuguesas. O Santo Padre tinha anunciado precedentemente concluir o seu discurso, evocando as 3 palavras: o ambiente, o futuro e a fraternidade. Depois decidiu então continuar assim, concluindo o texto previamente preparado. Um longo aplauso que caracteriza o encerramento desse discurso esse que foi em vários momentos interrompido pelos aplausos dos presentes. Vale ressaltar o discurso do Santo Padre a autoridades políticas e religiosas, ao corpo diplomático, empresários e representantes da sociedade civil. São cerca de 1000 pessoas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, neste encontro com o Santo Padre. O Papa Francisco, ao lado do presidente de Portugal, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa. Destacamos o primeiro discurso do Santo Padre em terras portuguesas, no âmbito desta sua 42ª viagem apostólica internacional, viagem esta por ocasião da JMJ, Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2013. Prossegue o aplauso caloroso dos presentes ao Papa Francisco, que neste momento então se retira. Destacamos, o Santo Padre vive assim o seu primeiro dia em terras portuguesas, nesta 42ª viagem apostólica internacional, onde permanecerá em Portugal até o domingo, dia 6, até o encerramento da Jornada Mundial da Juventude. O Santo Padre tinha tido precedentemente um encontro com o presidente no Palácio Nacional de Belém, precedente a este encontro com o corpo diplomático, autoridades e sociedade civil. Portanto, a visita de cortesia ao presidente da República no Palácio Nacional de Belém, após a sua chegada a Lisboa. Portanto, na sequência, este encontro que acabamos de acompanhar, e logo mais às 16h45, hora local, 12h45 do horário de Brasília, o Papa terá um encontro com o primeiro-ministro na Nunciatura Apostólica. E às 13h20 do horário de Brasília, 17h20 hora de Portugal, 13h20, 1h20 da tarde do horário de Brasília, o Papa presidirá as vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais no Mosteiro dos Jerônimos. Convidamos você, amigo ouvinte, telespectador internauta, a acompanhar a nossa transmissão. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco dos estúdios da Rádio Vaticano. Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.